das metas da viagem, né, do Papa Francisco a esse país asiático. E ele destacou 3 pontos importantes, né, deste indiano de origem portuguesa, que no século XVII foi ao Sri Lanka para ajudar também a combater a perseguição dos holandeses. Que é o José Vaz. José Vaz. São José Vaz. São José Vaz. E ajudou no combate à perseguição que os holandeses impuseram sobre aquela população na época, porque o Sri Lanka também foi colônia holandesa, foi colônia britânica, foi colônia portuguesa, não é? Então foi muito perseguido aquele povo. E aí José Vaz se fez presente para levar a sua paz, independente das divisões, que o Papa também citou. O sacerdócio exemplar transcendeu as divisões religiosas do serviço da paz e também trabalhou em favor dos mais necessitados. Foram 3 pontos que o Papa destacou nessa celebração. E disse também que a liberdade religiosa é um direito fundamental, um direito humano fundamental. Destacou esses pontos na celebração eucarística. Reinaldo, a gente viu essa multidão aí, na verdade são 500 mil pessoas. O país, ele é um país de uma pequena minoria, né? Uma minoria católica, 6% apenas, mais de 70% budistas. Mas a gente está vendo aí uma grande expressão de fé realmente da população. Sim, eu trouxe dados aqui, 70% são budistas, 12% hinduístas, 10% muçulmanos e 7% cristãos, né? Mas há um convívio razoável entre as religiões. O que se destaca nesse meio é que há grupos que procuram desestabilizar essa relação de bom convívio, de boa convivência entre as religiões, né? Que, essa desestabilização é fruto também, resultado, da longa guerra civil que o país sofreu, né? Entre 1983 e 2009, 26 anos de guerra civil. E ainda as chagas, as feridas não foram totalmente curadas, né? E o Papa está lá para isso, para se mostrar presente e dizer que a igreja, né, leva o seu amor, leva a sua presença, a sua proximidade espiritual junto àquele povo, né? E os católicos que eles têm esse papel aí de semear a paz, porque tem católico singalês, tem católico do grupo lá de minoria que é o Tâmil, e os católicos então eles fazem esse papel aí de pacificar, de levar a paz. E o Papa destacou justamente essa imagem que a gente está vendo, São José Vaz, sim, como o grande missionário do Evangelho, né, Reinaldo? Sim, o missionário do Evangelho, da paz, né? Aquele que procurou ser exemplo para as pessoas. Por isso que o Papa destacou que São José Vaz deve ser referência também, né? Porque a igreja eleva aos altares aquelas pessoas que mostraram algo muito interessante nas suas vidas para os outros, em favor das pessoas que veio para servir, ou que vieram para servir. Essas pessoas acabam se tornando santos. E aí, essas 3 características que você falou para a gente, né? E a importância de transcender as divisões religiosas para servir a paz. Isso é muito importante, porque a palavra reconciliação, o Papa tem falado muito em reconciliação, tem falado bastante em paz, tem tocado muito nesse assunto, né? E a palavra reconciliação é uma das prioridades dessa viagem do Papa. Ele teve ontem um encontro com representantes religiosos. Essas imagens que a gente está vendo, olha. Sim. Chegada. Esse encontro foi muito importante, um dos momentos muito importantes. Sim, essa missa de canonização, esse encontro com os religiosos, né? Também tá um encontro interreligioso que muitas vezes fica assim, a palavra interreligioso, mas o que foi falado? Qual é o objetivo? Qual é a meta? Então, reconciliação, dizendo que todos têm o direito, né, de ter voz, todos têm o direito de expressar suas emoções, seus medos e tudo mais, né? Que o país seja mais livre. Ele falou, inclusive, do respeito aos direitos humanos e também da verdade, ontem, logo na chegada. Quer dizer, é preciso colocar a casa em dia, vamos dizer assim, porque essa ferida da guerra civil ainda machuca um pouco aquela população. Uma das coisas que me chamou a atenção, Reinaldo, nesse encontro aí com as religiões, que ele falou do país que viveu toda que traz ainda essas feridas, né, que você ressaltou da guerra civil, do tsunami e tantos outros sofrimentos, mas ele disse para os líderes religiosos, agora são necessárias cura e unidade, não mais conflitos e divisões. Essa mensagem ela serve para todos nós, Reinaldo. E ele deixou claro, essa visita dele tem caráter pastoral, né? Ele vai lá para se fazer presente, a igreja ali, junto com aquele povo, se fazendo presente, para tentar ali agregar, né? Congregar todas as religiões, né? Numa convivência pacífica, que todos possam caminhar bem e que possam reconstruir o país, né? Buscando essa unidade, vamos dizer assim. Justamente nesse momento em que o mundo volta a atenção aí para a França, né, por causa das charges, esse apelo aí de unidade,
de paz. E agora o Papa ele segue para as Filipinas, né, Reinaldo? Que é a segunda etapa da viagem. Tacloban, que foi também atingido pelo tsunami, muitas pessoas morreram, milhares de pessoas morreram. Os filipinos, as Filipinas, né, um país bastante A católico. gente tem as imagens, né? olha que engraçado, Reinaldo. As crianças preparando vestidas de guardas suíços. Sim, é muito interessante fazendo essa Um país apologia, de recepção ao 85% católico. É uma recepção carinhosa ao Carinhosa. Papa. Né? Olha que legal. Uma manifestação também de respeito, né? Pelo Vaticano, pelo Papa, pela Igreja Católica acima de tudo, que leva a sua mensagem sempre de paz, de esperança, de vida, né? De amor, de proximidade a toda uma população. E lá nas Filipinas, o Papa vai a Tacloban, né, onde foi atingido pelo furacão Haiyan, deixou 8 mil mortos. E outros momentos importantes também, a missa, o encontro com a juventude, o encontro com as famílias e tem uma canonização também. O encontro com as famílias e com a juventude é sempre muito importante, porque o Papa sempre ressalta a importância da unidade da família, né? A família estar junta, presente. E a juventude, claro, precisa desse apoio, precisa de uma orientação, precisa da presença de gente com sabedoria para poder também conduzi-las, guiá-las na sua vida. A juventude tem a oportunidade de ouvir o Papa Francisco, a sabedoria dele, justamente no país onde aconteceu a maior jornada da juventude de todos os tempos. Lá reuniu uma multidão, olha aí os preparativos, com certeza vai ser um encontro maravilhoso. A TV Canção Nova está transmitindo essas celebrações de madrugada, né, Reinaldo? Sim, de Porque madrugada, é o e horário que tá vai acontecendo. trazer também a notícia por meio do Canção Nova Notícias, às 7 da Convida aí noite, então o né? pessoal para acompanhar com você. Sim, as notícias estarão lá. Nós vamos falar do Papa, temos que acompanhar tudo isso. O Papa recordou o papel fundamental, essencial das religiões, né? Disse que as religiões têm esse delicado papel de poder fazer com que as coisas aconteçam de maneira pacífica, de modo pacífico. Eu acho que isso é muito importante. Então, primeiro, reconciliação, né? Estar presente, a igreja próxima, a igreja ali com o povo, né? E também essa canonização importante de José Vaz, que é exemplo agora para o Sri Lanka, é o primeiro santo lá. O primeiro santo do país. O país está em grande festa, né, É Reinaldo? um país com um pouco mais de 20 milhões, mesquitas, templos budistas, igrejas católicas muito próximas, né? Muito próximas umas das outras ali naquela grande cidade, que é a maior cidade, Colombo, a maior cidade do Sri Lanka. Reinaldo, obrigado. Eu sei que você está com muito trabalho, você tem o jornal todo pela frente ainda, mas obrigado por você estar aqui com a gente Sempre à hoje. disposição, obrigado, um bom dia para todos. Um bom programa. dia, um bom trabalho. Obrigado. Lembrando que mais informações também no nosso site, papa.cançãonova.com. Lá tem os discursos e tantas outras informações para você estar cada vez mais perto do Tudo Papa. sobre o Papa e notícias.cançãonova.com também pegando, trazendo informações gerais. Acessa lá então. Disse. É isso, vamos acompanhar, né, os passos do Santo Padre o Papa, para também, né, ele está falando lá, mas também é uma mensagem universal, né? Falar de reconciliação, falar de perdão, atinge a todos nós com certeza. Aí a gente vai falar aqui hoje também no Manhã Viva sobre as proteções que a gente precisa ter diante desse calor aí, né, que é um dia lindo, iluminado, mas muito calor, não é? Então, cuidado com a nossa pele, hidratação é muito importante para esse tempo. E a gente começa então falando dos cuidados necessários com a nossa pele. Qual a orientação, doutora Marinei, né, para esse tempo quente, né, com relação à nossa pele? Qual é o cuidado que a população deve ter com a pele neste verão? Pois é, porque com esse calor todo, todas as pessoas estão procurando se refrescar. Ou vai para uma piscina, ou vai para a praia, ou vai para um rio, né, para tentar fugir desse calor. E o sol está lá à espreita e à espera de todo mundo para fazer o seu estrago. É muito importante que as pessoas se conscientizem da necessidade da proteção solar. É muito bonito ficar bronzeado, é muito prazeroso você estar no sol, mas também muito perigoso. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. A recomendação do horário, isso é muito importante respeitar, principalmente agora que está muito quente, não é? Certo, Do né? horário da exposição. do Exatamente. Existe um horário, né, durante o dia em que a incidência dos raios solares, principalmente o raio ultravioleta B, que é um raio que é altamente cancerígeno, e tem um horário que tem maior incidência, ele chega em maior quantidade, ele é mais agressivo na superfície da Terra, e é claro, nós estamos na superfície da Terra, na nossa pele, que é entre as 10 horas da manhã e as 3 horas da tarde. Então, nesse horário, existe um pico de incidência do raio ultravioleta B, que é o raio solar responsável pela
pelo desencadear do câncer de pele. Mas tem um detalhe disso. Os raios solares ultravioleta A, que também são agressivos para a pele, eles estão presentes durante todo o dia. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, até às 10 horas eu posso tomar sol, posso ficar à vontade, não preciso de filtro solar, não preciso me proteger, porque não tem o tal raio solar perigoso, aquele que causa câncer. Não, a gente está exposto à radiação solar ultravioleta A durante todo o dia. E esse tipo de radiação, ele atinge a pele mais profundamente, levando ao envelhecimento precoce e desencadeando também algumas doenças de pele. Então, é importante que se tenha proteção durante todo o dia. Existe aquele horário mais perigoso, mas esse horário perigoso não inocenta o restante do dia. Então, a gente tem sempre que se proteger durante todo o dia. Eu tenho uma perguntinha, que é a perguntinha do começo, né? Todo mundo quer ter uma pele de bebê, toda mulher quer ter uma pele de bebê, só que o bebê, ele sofre também com esse calor, né? Como que a gente que é pai, a mãe, pode cuidar melhor para que a criança não sofra tanto, ela fique com vermelhidão, com aquelas coisinhas assim, tipo uma brotoejinha que chama? Aproveitando a pergunta do Rodrigo, as crianças, né, os bebês e os idosos são mais vulneráveis a essa exposição do Sem sol? dúvida nenhuma, são mais vulneráveis sim. Uma coisa muito importante, bebê até 1 ano de idade não tem que ir para a praia, não tem que ir para a piscina. Tem que tomar aquele sol que é necessário para a síntese de vitamina D, de manhã cedinho ou no finalzinho da tarde. E nessa exposição ao sol para vitamina D, justamente a gente falava sobre isso ontem no programa, Exato, é né? mesmo. Que a população está carente de vitamina D e até a gente falava justamente isso, às vezes passa muito protetor, acaba não pegando sol, enfim. Para essa exposição do bebê, né, que a gente está questionando agora, como que faz, então, para tomar esse sol, que ele também, você acabou de dizer que ele pode ter riscos também até às 10 da manhã? Então, não é necessário que a criança fique exposta durante muito tempo. Então, de manhã cedo, em torno de 8, no máximo até as 9 horas da manhã, você pode sair com seu bebê passeando no sol para que tome um pouquinho de sol. É claro, se o sol estiver muito intenso, você como adulto sentir que está muito quente, você não vai deixar o bebê muito tempo. Mas não precisa muito tempo, 15 minutos diários de sol E aí não tem são problema? suficientes, não tem problema. Ah. Porque tem um detalhe, mas eu vou levar meu bebê para a praia, mas eu vou passar filtro solar nele, né? Eu vou deixar ele debaixo do guarda-sol. Primeiro, filtro solar abaixo de 1 ano, a gente deve evitar. Existem produtos que são apropriados para crianças, né? Geralmente eles vêm com o rótulo de Kids ou Baby, mas antes de 6 meses de idade não se usa filtro solar. De 6 meses a 1 ano, deve-se evitar o uso também, sempre que possível. A criança não deve ficar exposta ao sol de forma que ela precise usar um protetor solar. Porque se você precisa passar um protetor solar, que ela vai ficar muito tempo ali. E às vezes você diz, não, mas vai ficar debaixo da barraca. Mas a barraca, ela protege sim, mas a radiação, ela reflete na areia, ela reflete na água. Então ela não vem como a chuva que cai só verticalmente, tudo certinho, direitinho, que você ficaria protegido. Não, existe o processo de reflexão da luz, da radiação, que acaba queimando também. Então, uma criança até 1 ano de idade, ir à praia tem que ser depois que o sol já baixou, certo? Com muito cuidado. Existe hoje em dia roupas que têm, os tecidos que têm protetor solar, essas crianças devem usar chapéuzinho, certo? Usar até óculos também, se possível, a criancinha pequenininha também tem que usar óculos para se proteger, para proteger os seus olhos da radiação solar, né? E tem um detalhe disso, é muito importante a proteção das crianças, porque os principais efeitos negativos do sol, eles ocorrem nos primeiros 20 anos de vida. Então, é na infância, na adolescência e na juventude, certo? Esse efeito negativo, mais deletério, aquele que vai causar mais problemas, muitas vezes ele não aparece nesse momento. A maioria das vezes, ele vai aparecer mais tardiamente na pele. Assim, eu uso dizer que o que o sol escreve na pele não se apaga. Então, a radiação, o efeito da radiação solar na pele, ele é um efeito acumulativo. O sol que você toma quando você bebê, quando tem 1 ano, 2, 5, 10, 15 anos, ele não se apaga, você vai carregar aquele estrago para a vida inteira. Só que, às vezes, esse estrago, ele não aparece precocemente. Então, é aquela coisa do adolescente que quer ficar com a marquinha do biquíni, que quer ficar bronzeado, porque a mídia, assim, propaga que é bonito, mas ele está ali cultivando, semeando problemas mais tarde na sua pele. Curioso isso, hein? Então, não vai aparecer agora, aí as pessoas aproveitam de tudo isso, né, para ir para a praia, para se bronzear, mas o efeito é depois.
Marinei, vem para cá, doutora Marinei, vem para cá para a gente dar uma olhadinha aqui, para a gente ver qual que é a diferença, né, entre protetor, bloqueador e filtro solar. Que diferença faz? Porque quando a gente vai para a praia, a gente pensa, ah, não, vou comprar um bloqueador. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, né, bloqueador, filtro solar, protetor. Filtro solar e protetor é a mesma coisa. Quando a gente fala em bloqueador, é porque a gente tem filtro físico junto. O que é isso de filtro físico? É como se a gente tivesse... nós temos substâncias minúsculas que nós não enxergamos, mas que fazem uma barreira física como se fosse uma roupa, Tá. certo? E quando ele não é bloqueador, ele é só por uma reação química. Então, geralmente são filtros transparentes em que você passa na pele e por uma reação química ele vai proteger você do sol. Quando é bloqueador, ele protege mais, porque ele tem um bloqueio físico também. É como um bloqueio físico é o guarda-sol, o boné, é o chapéu, certo? É uma roupa. E também nos filtros, a gente tem substâncias que atuam dessa forma. Então, no caso de levar as crianças para a praia, o interessante é usar o bloqueador nas Sempre crianças? bloqueador, de preferência sempre bloqueador. Para todo mundo? Para todo mundo. Para a praia Pra ou no praia, dia a dia? mesmo no dia a dia, certo? Tá. Porque a gente, quando está usando filtro solar diariamente, a gente está usando nas áreas expostas, no rosto, nós estamos impedindo, desacelerando esse processo de acúmulo de efeitos negativos na pele, certo? Então, a gente vai ser mais devagar, vai ser mais lento. Então, nós vamos estar prevenindo manchas, nós vamos estar prevenindo câncer de pele, nós vamos estar prevenindo alergia e prevenindo o envelhecimento precoce da pele. Agora, o fator de proteção, né, solar, mínimo recomendado aí pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, é 30, né? Como funciona esse negócio de proteção? Porque a gente vê fator de proteção 30, 60, tem 100, e às vezes a gente acha que o 100 vai me proteger total. O que é isso? Isso Fala é pra gente. muito importante. Primeiro assim, o que é fator de proteção solar? O que é FPS? Aquele número que vem no filtro solar, né? Fazendo uma comparação, um exemplo para a gente tentar entender. A gente acabou de mostrar esse aqui, que fala fator 30, né? alta proteção. Alta proteção. Acontece o seguinte, quando esse número 30, ele é relacionado à proteção contra os raios UVB. A gente tem que ver também que o seu protetor solar tem proteção contra os raios UVA, que hoje em dia praticamente todos os filtros solar têm, certo? Isso é muito importante. E esse número indica o seguinte, se você vai ao sol, vai tomar sol, você demora 1 minuto para ficar vermelhinha no sol, se você usar um protetor solar corretamente, com fator de proteção 30, você vai demorar 30 vezes mais tempo para ficar vermelha. Você vai demorar 30 minutos, certo? Então, esse fator de proteção quer dizer quanto tempo você pode ficar a mais no sol antes de ficar vermelho. Então, o 30 seria um fator intermediário ideal. Por que o 30? Porque a partir de 30, o ganho de proteção não é proporcional ao número. Isso quer dizer o seguinte, um fator de proteção 60 não protege 2 vezes mais do que o 30. 60 vezes. Não. Ele protege, você vai demorar mais tempo para você ficar vermelho, mas ele não protege o dobro de um Entendi. fator 30. Um fator 100 não protege você 3 vezes mais, nem 100% da radiação, certo? A partir do número 30, o ganho percentual não é proporcional ao número. Então, o fator 30 seria o ideal por isso, porque às vezes você vai pagar muito mais caro por um filtro solar de fator 60, de fator 100, e se você usar corretamente o 30, você vai estar tão bem protegida quanto. Agora, com relação à aplicação, né, de quanto em quanto tempo, às vezes as pessoas deixam para aplicar na hora de entrar na piscina ou na praia. Exatamente, Como é que é porque esse número, você só vai conseguir esse grau de proteção se você usar corretamente o filtro solar. E o que é usar corretamente o filtro solar? Primeiro, você não pode passar o filtro solar na hora que você chegar na praia e chegar na piscina. Você tem que aplicar esse produto de 30 a 15 minutos antes da exposição ao sol, certo? Então, você tem que aplicar em casa ainda. Então, antes de colocar o biquíni, antes do bebê, da criança, o bebê a gente já falou que não deve ir, né? Em casa, certo? Para que quando chegue na praia, quando chegue na piscina, chegue no momento de exposição, você já esteja com as reações químicas já em andamento na sua pele e se proteja do sol. E tem uma outra coisa também, você tem que ser generoso na aplicação do filtro solar, certo? Porque às vezes as pessoas passam, fica melando, eu não gosto, passa aquele pouquinho só, tira o excesso do filtro solar. Se você não usar corretamente, quer dizer que antes de você se expor ao sol e na quantidade adequada, você não vai atingir aquele fator de proteção.
E você tem que repetir, você tem que reaplicar o filtro solar. Às vezes as pessoas falam, não, eu passei um filtro 30 na hora antes de ir para a praia, mas não passou, não repetiu mais durante o dia. Houve transpiração, você entrou na água e existe um tempo que o filtro solar fica agindo. Depois desse tempo, ele deixa de agir. Então, é importante que seja generoso na aplicação do filtro solar, esse filtro solar seja repetido, certo? E que seja aplicado antes. E o que é ser generoso com filtro solar? Vamos lá, isso é muito importante, porque se você aplicar corretamente, você vai obter os benefícios, senão você vai sair falsamente protegido e queimado. Então, quanto que a gente tem que usar de filtro solar? Para o rosto, quanto que seria o ideal? É diferente o protetor do rosto e do corpo? Depende. Se uma pessoa tem uma pele muito oleosa, tem o rosto que tem tendência a acne, pele muito oleosa, ela tem que usar um protetor no rosto que seja um protetor adequado para quem tem pele oleosa, certo? Que geralmente são protetores com texturas mais leves, mais secas. E no corpo, pode ser um protetor normal, convencional, porque ele vai ter maior aderência à pele. Agora, se a pessoa tem uma pele normal, uma pele seca, o do rosto pode ser o mesmo do corpo, né? E quanto que você vai usar? Para ter uma noção, para o rosto, você teria que usar 1 colher de sobremesa de filtro solar. Veja, gente, 1 colher de sobremesa não é aquelas 2, 3 gotinhas de filtro solar. Para o corpo, você tem que usar 1 xícara de café, uma xícarazinha de café de filtro solar. Isso quer dizer que um frasco, um tubo de filtro solar, quanto tempo ele vai durar para você que vai passar uma semana na praia? Ele vai ter que acabar. E o que a gente vê? O que acontece? As pessoas vão para a praia e voltam com filtro novinho lá. Dá para 1 verão, 2 verões, passa, vence, passa a validade e ainda tem filtro solar. É porque não usou adequadamente. Então, tem que ser generoso, porque se você não for generoso na aplicação, quer dizer, aplicar com uma grande quantidade, você não vai obter aquele fator de proteção. E esse filtro tem que ser reaplicado, tem que ser passado várias vezes durante o dia. Tem uma perguntinha aqui, é da Ângela, ela é de Ourinho, São Paulo, e ela pergunta sobre as roupas com proteção solar. Roupa, chapéu, boné, se isso funciona mesmo, se lavar, sai a proteção solar, enfim. Funciona sim, certo? A tecnologia é muito interessante. Na fabricação da fibra que vai ser feito aquele tecido, ele é impregnado com protetor solar e protetor solar físico. Então, as roupas têm uma trama adequada e funciona e protege sim. Mas tem que ter alguns cuidados na conservação dessas roupas, né? Na hora da lavagem, certo? Se você foi à praia, foi à piscina, tem que lavar, retirar o excesso de substâncias químicas, cloro, sal que tem aqui na roupa, mas funciona e é bastante interessante. O único problema é que essas roupas não são acessíveis para todas as pessoas, a gente não encontra isso em todos os lugares. Mas hoje, com o advento da internet, com a globalização, você consegue comprar nos sites e em várias lojas que vendem produtos para piscina mesmo, para roupas de banho, biquíni, sunga, com proteção solar. Bastante interessante, vale muito a pena. Tá certo. Só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria falar rapidinho aqui do bronzeador, que a gente vê muita gente usando, né? Quais são os riscos de ficar, além desse sol, né, que é tão forte, ainda usar o bronzeador? Ainda se usa bronzeador, né? É uma coisa garanto que usa. É uma coisa assim que a gente ainda se questiona, né? Que já houve épocas de grandes desastres com o uso de bronzeador. O bronzeador, na verdade, a maioria deles contém algumas substâncias que vão acelerar o bronzeamento. Alguns deles vêm com fator de proteção, geralmente um fator de proteção baixo, 2, 4, 8, que não adianta muita coisa. Tem mais um efeito ali, digamos, psicológico, né? E é extremamente arriscado, porque a pessoa, às vezes, confia naquele fatorzinho que está ali, acha que aquele número 2, 3 vai proteger alguma coisa, que vai pegar uma cor maravilhosa e acaba se queimando. O ideal mesmo é que a gente use os protetores. E se você quer pegar um bronzeado e não quer tomar sol, existem os autobronzeadores. Isso é uma coisa muito interessante. Talvez seja até assunto para a gente falar de uma outra vez. São produtos que a gente passa na pele, em casa, e que você vai ganhar um bronzeado sem ter risco nenhum. Legal, vamos falar desse assunto na próxima oportunidade. Eu conversei aqui com a doutora Marinei Rubens, ela é dermatologista. Seu contato para gente, para quem tem mais dúvidas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma pergunta, né, a gente pode entrar em contato com a Canção Nova e aí passa meu e-mail, posso falar? Pode, claro. Que é marinei.rubens@terra.com.br, que eu estarei à disposição para esclarecer. Tá certo. Qualquer dúvida, manda manhãviva@cançãonova.com e a gente encaminha para a doutora, tá certo? Muito obrigada, viu, querida? Obrigada.
Obrigada aí pelas informações. Olha, daqui a pouquinho... Aqui, oh. Olha, lembra também de levar o guarda-sol, chapéu, óculos, se você está saindo de férias e indo aí para a praia, viu? Daqui a pouquinho tem suco também, é importante se hidratar, né, nesse verãozão. A gente está indo para o nosso intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta rezando por você. É rapidinho.